começa com uma campanha para a eleição do presidente do Grêmio Estudantil da escola Seifu. A garota da turma 1D se chama Wakana, e se for eleita promete dar continuidade ao plano de liberdade do amor, o que deixa os alunos completamente confusos. Do nada, a garota pega várias embalagens de proteção e aí joga. Na turma 1D, o vice-presidente chamado Izumi tá uma fera por ter ficado em segundo lugar nas eleições. O problema é que aquela garota é muito bonita, uma das melhores alunas, e é gentil com todos. Por esse motivo, por mais que ele tenha boas notas, seu amigo fala que isso não é o suficiente para vencê-la e entrega um envelope para ele e se retira. Ao abrir, ele se depara com uma revista sensual. Logo depois, na sala do Grêmio Estudantil, Izumi pergunta o que ela pretende com essa liberdade do amor. Uma das regras para manter a ordem na escola é a proibição de relacionamentos, uma regra que ela considera muito antiquada. Seu objetivo é tornar melhor o ambiente escolar e acredita que essa mudança de regra é necessária. Os outros membros do conselho são a tesoureira chamada Fujisaki, da turma 1A, e a secretária chamada Nikura, da turma 1C. Apesar disso, ele só consegue pensar que ela usou aquele discurso para ganhar mais votos. Embora não tenha levado essa eleição tão a sério, ela realmente quer valorizar cada pessoa que votou a favor. Eles ficam impressionados com a determinação dela, o que faz ele acreditar que ela tem potencial para mudar as coisas. Depois disso, ele acaba pegando no sono e ela o acorda. Ao se deparar com os melões dela, o homem fica nervoso. Ela aproveita o momento para perguntar se ele vai estar ocupado mais tarde. Às 8 horas ele vai estar no cursinho, mas às 10 estará em casa. Sendo assim, às 10 horas ela entrará em contato e se retira. Ao lembrar daquela imagem de agora há pouco, ele fica vermelho e percebe que a mulher é realmente muito linda. Mais tarde, já em casa, a mulher já chega com suas bagagens e o chamando de marido e pedindo para ele amá-la eternamente, deixando-o totalmente perdido nessa história. Mas que porra é essa? Ela pega o celular e mostra uma mensagem de sua mãe, pedindo para ele cuidar muito bem dela. Wakana explica que os seus pais e o pai dele são amigos de longa data. Eles se mudaram para o Japão quando ela tinha 3 anos. Mas Izumi não tem nenhuma memória deles. Nessa hora, ele recebe um e-mail do seu pai dizendo que está na Europa e confirmando o casamento dos dois. Embora ela esteja tranquila com essa ideia, ele fica irritado, já que eles estão ignorando o sentimento deles. Ela pergunta se ele não a quer como esposa. No entanto, ele afirma que não é esse o problema. Como já está tarde, ele diz para ela passar a noite, mas pela manhã deve meter o pé. Depois disso, ele toma um banho e vai para o quarto e se depara com ela já na cama. O homem fica incomodado, pois havia preparado uma cama na sala. Ao acordar, ela fala que é normal casais compartilharem a mesma cama. Não gostando nem um pouco disso, ele bate na mesa, fazendo a revista cair da cama. Ela resolve pegá-la e acaba ficando envergonhada. Ele aproveita a oportunidade para dizer que é isso que acontece quando um homem e uma mulher dormem juntos, ou seja, ela não está preparada para essa vida de casal. Porém, ela se levanta e pega na mão dele e em seguida beija o seu dedo anelar. Dizem que o dedo anelar da mão esquerda rege o coração. É por isso que usam o anel de casamento nesse dedo, como prova da ligação de 2 corações. Ao fazer isso, ela pergunta se isso serve como algo provisório até a compra do anel. Na tentativa de fazê-la desistir dessa história, ele decide retribuir esse ato, dando um beijo o mais próximo possível do coração dela. Para a surpresa dele, ela aceita e os dois vão para a cama. Ele encosta e a mulher treme igual vara verde. Ao ver a reação dela, o homem se empolga. O celular toca e ele se levanta nervoso. Seu pai acaba ligando querendo saber como foi a primeira noite dos dois. Imediatamente, ele desliga na cara do pai e quando se vira, a mulher já pegou no sono. Na manhã seguinte, ele acorda já de cara nos melões, o que o deixa desesperado. Ainda irritado, ele fala que havia deixado a cama para ela usar e veio dormir na sala. Ela diz que durante a noite saiu para fazer suas necessidades e no meio do caminho o sono atacou pesado. Ela acaba dormindo no meio da explicação. Wakana é uma garota excelente, não é à toa que é a presidente do Grêmio Estudantil. Ao se aproximar, a dúvida toma conta e se questiona se ela realmente é aquela presidente. Os melões acabam chamando a atenção e o cara fica hipnotizado. Ela acorda e o homem leva um espanto. Depois disso, ele prepara um grande café da manhã. Ela experimenta e a felicidade toma conta de tão gostoso que tá. Aproveitando o momento, ele pede para ela voltar para casa. Ela diz que essa também é a casa dela agora. Ouvir isso deixa o homem em choque. Logo depois, o Wakana vai para a escola. Sua popularidade é tão grande que os alunos se juntam para falar com ela. Ao longe, uma garota aparece usando uma abraçadeira verde com o nome Disciplina e pretende acabar com essa ideia de liberdade do amor. Após isso, na sala do Grêmio Estudantil, Izumi ficará até mais tarde, então Wakana diz que
vai preparar o jantar. Após chegar em casa, ela o recebe com um baita de um avental. Ao vê-la, a pressão é tão grande que o homem é jogado para trás. Ela se sente orgulhosa, pois diz que foi sua mãe que lhe ensinou o modo correto de uma recém-casada se vestir. O homem fica ainda mais tenso quando começa a imaginar que não há nada por debaixo do avental. Ao perceber a curiosidade dele, ela decide mostrar, deixando-o ainda mais nervoso. Porém, ela mostra que está usando o maiô por baixo, o que o deixa bastante decepcionado. Wakana decide fazer o rango e revela que é a primeira vez que cozinha para alguém. Ouvir isso o deixa vermelho e sem graça. O problema é que ela nem sabe como descascar uma cenoura e acaba transformando apenas em uma tirinha. Você é vergonha da profissão! Sendo assim, ele resolve cozinhar. Ao perceber que ela tá triste por não fazer nada, ele pede para ela descascar os ovos cozidos, deixando-a mais animada. Ao pegar a panela com os ovos, ela acaba escorregando e toda a água cai sobre ela. Izumi fica preocupado. Imediatamente, ele pede para ela tirar a roupa para não ficar doente. Minutos depois, ele está sentado no sofá e triste com toda essa situação. O estômago dela ronca. Ela começa a sorrir e se aproxima dele toda animada dizendo que está com fome. No dia seguinte, na escola, um casal aparece de mãos dadas. A garota da braçadeira verde vem em sua direção acompanhada de sua amiga. Eu estou sentindo uma treta! Ao chamar a atenção deles, ela diz que esse tipo de contato íntimo manchará a moral da escola e se apresenta como a presidente do Comitê de Morais Públicas, chamada Mizumi. Porém, no meio do falatório, sua amiga acaba pressionando os melões dela por baixo, deixando a mulher vermelha igual tomate. Ela chama sua amiga de Sawatari e a repreende. Você vai morrer! Enquanto Fujisaki observa tudo de longe. Já na sala do Grêmio Estudantil, Fujisaki faz o seu relatório para Wakana. Fujisaki fica irritada, pois não vê necessidade de uma confusão por uma cena de mãos dadas. Mikura aproveita o momento para perguntar como eles vão realizar a liberdade do amor. Wakana fala que todo casal quer comunicação, o que significa que qualquer coisa que atrapalhe a liberdade do amor será eliminada. Nessa hora, Mizumi e Sawatari entram na sala. Mizumi acaba ouvindo tudo e manda real, perguntando como eles querem a liberdade do amor se nunca sequer namoraram na vida. Ao ouvir isso, Fujisaki fica pistola e Nikura desesperada. Izumi não fica para trás e diz que o Comitê de Morais Públicas está sendo muito infantil. Ele se apresenta e diz que é um exagero reclamar de algo simples como dar as mãos. A mulher se estressa e fala que seu objetivo é apenas evitar que esses casais passem dos limites, colocando assim ordem na escola. O homem se levanta e pega a mão dela para mostrar que não há nada demais nisso. No entanto, a garota começa a tremer igual vara verde, deixando todos confusos. Ela puxa sua mão de volta e vaza toda nervosa. Enquanto os outros tentam entender o que foi que aconteceu, Wakana fica incomodada. Já em casa, Wakana nem disfarça sua preocupação. Ele se aproxima e do nada ela tenta agarrá-lo, mas o cara é profissional na arte da esquiva. Ela perde a paciência e revela que está apenas tentando segurar a mão dele. Além disso, ele também segurou a mão da Mizumi, mas ela fala tão baixo que ele não escuta. Como o Comitê de Morais Públicas acredita que dar as mãos leva a comportamentos imorais, ela quer fazer um experimento para saber se é verdade ou não. Ao pegar na mão dele, nada acontece. Ela continua tentando até que suas mãos se entrelaçam, fazendo o homem suar frio. Imediatamente, ele a solta, mas a mulher é insistente e o bota para sentar do seu lado de mãos dadas, o que o deixa numa situação ainda mais complicada. Na tentativa de sair dessa situação, ele diz que sua mão está suada e que é melhor soltá-la. Ao notar que ele está suando frio, ela pergunta se emoções diferentes estão aparecendo, mas ele prefere não falar disso. Na tentativa de fazê-lo confessar, ela se joga em cima dele e, sem querer, acaba passando os melões na cara dele. Logo depois, ainda envergonhados, ela chega à conclusão de que estar de mãos dadas leva a certos comportamentos imorais. Mas a verdade é que vários fatores aconteceram para chegar nesse ponto. Sendo assim, ele pergunta se ela está de acordo com o Comitê de Morais Públicas. Ela fala que não, pois o desgosto do comitê por ações indecentes não chega a ser um problema. Além disso, quando duas pessoas fazem contato físico, a ligação deles só aumenta e no processo aceitam os defeitos um do outro. Ao ouvi-la, ele fica sem reação e diz que a sua opinião a respeito dela está sempre mudando. Porém, ele quer pensar que isso é apenas um efeito colateral de morarem juntos. No dia seguinte, um casal está indo para a escola de mãos dadas. Mizumi aparece e os separa imediatamente, deixando o casal tremendo na base. Para a sorte deles, Wakana aparece. Ela vem com o papo de que o amor é uma emoção única que existe como uma lei absoluta no universo, ou seja, não tem como eliminá-lo. Em seguida, junta as mãos do casal. E é claro, Mizumi não gosta nem um pouco disso. Nessa hora, Izumi aparece e foge com ela a toda velocidade.
Mais tarde, o tempo fecha e mostra que vai chover. Na volta para casa, Wakana se espanta com os trovões e abraça Izumi. Mizumi acaba aparecendo e vendo os dois juntos. Não importa qual seja o relacionamento deles, ela diz que o comitê vai continuar se opondo às ideias do conselho estudantil. De repente, a chuva cai e eles começam a correr. Nessa correria, Mizumi acaba vendo um casal e quando eles a notam, na tentativa de se esconder, ela acaba puxando Izumi para dentro de um estabelecimento, fazendo Wakana os perder de vista. Um tempo depois, os dois aparecem dentro de um quarto de hotel e o homem tá sem acreditar nisso. Do nada, ele pede para ela tirar as roupas. A mulher entra em choque e então o espanca. Porém, ele falou isso porque a roupa dela está molhada e quer secá-las. Após isso, ele começa a secar as roupas. Para piorar a situação, os telefones estão fora de área. Isso faz se perguntar se Wakana está preocupada. De repente, o homem se espanta quando a vê Mizumi naqueles trajes. Ela aproveita a ocasião para pedir desculpas por mais cedo. A verdade é que ela conhecia aquele casal. A garota era sua melhor amiga e também era próxima do garoto. Mas certa vez espalharam um rumor que ela havia o seduzido com seus melões. Por causa disso, percebeu que grandes melões como o dela sempre serão problemas. Por esse motivo, passou a acreditar que precisava provar seu caráter moral e entrou para o Comitê de Morais Públicas. Depois disso, a chuva para e o Wakana volta para o início, onde os perdeu de vista e acaba vendo eles saindo de um estabelecimento. Ela chama a atenção deles e os dois ficam nervosos. Ao perceber que eles se abrigaram em um hotel, a mulher fica sem reação. Imediatamente, Izumi tenta explicar que tudo isso não passou de um mal-entendido. No entanto, Mizumi se joga nele e conta que os dois estão em uma relação. Ouvir isso faz Wakana sair desesperada. De repente, ele acorda no susto e imagina que tudo isso foi apenas um pesadelo. Porém, acaba se deparando com um bilhete dela, dizendo que voltará para sua casa por um tempo. Depois disso, enquanto prepara o café, o homem tá só a tristeza e começa a lembrar da noite passada. Wakana não quer saber de explicações e não liga para o romance entre os dois, e então se retira. Já na escola, Nikura tenta de todas as formas chamar a atenção de Wakana para iniciar a reunião do conselho, mas a mulher está completamente perdida em seus pensamentos. Logo depois a reunião começa e Fujisaki fala que eles receberam um e-mail com o título "Vi meu namorado me traindo". Na hora, Izumi bate a cabeça na mesa e Mizumi cai com a porta. Wakana diz que ela chegou no momento certo e pede para Fujisaki continuar com a leitura. O e-mail diz que o namorado foi pego saindo de um motel com outra garota. Ouvir isso deixa Izumi e Mizumi nervosos. Embora o namorado tenha dito que não aconteceu nada, a namorada questiona se deve mesmo acreditar nele. Ao terminar a leitura, Fujisaki pede a paciência e expõe sua opinião ao dizer que o namorado provavelmente traiu, o que deixa Wakana ainda mais preocupada. Imediatamente, Izumi afirma que o namorado não traiu. Mizumi se levanta e também afirma que não houve traição. Os dois apenas tropeçaram e caíram lá dentro. Fujisaki diz que acabou de receber outro e-mail com o título "Fiz as pazes com ele", e o conteúdo do e-mail diz que depois do incidente o namorado veio se desculpar com um beijo e foi tudo esquecido. Wakana não esperava por essa e fica em choque. Mais tarde, os outros se despedem deixando apenas Wakana e Izumi na sala. Ele também decide meter o pé e a puxa para acompanhá-lo, mas a mulher insiste em não voltar para a casa dele, pois ele ainda não a beijou para fazer as pazes, como dizia no e-mail. Vendo que ela não vai desistir, ele se aproxima e dá um beijo na testa dela. Não sendo o suficiente, ela tira o óculos dele e mostra como é um beijo de verdade. Ao mesmo tempo, uma garotinha vem correndo pelas escadas até chegar na sala deles à procura de Wakana. Ao vê-la, o homem fica nervoso. Wakana se aproxima e as duas começam a conversar. Ao perceber que são parecidas, ele pergunta se são irmãs. No entanto, a garotinha revela ser a mãe dela, chamada Misato, o que deixa o homem espantado. Já em casa, Misato revela que veio com dois objetivos. O primeiro, trazer todas as coisas da Wakana, já que são casados, ela não precisa mais ir para casa. Como a viagem foi longa, ele decide preparar o banho dela. Ela fica com a expressão bem suspeita e diz que vai arrumar a mudança da filha e pede para ele ir primeiro. Durante o banho, ela aparece, revelando que seu segundo objetivo é se aproximar do seu genro. Aproveitando a situação, ele pergunta se o noivado não pode ser cancelado, já que ignoraram completamente o sentimento deles. Ela conta que quando a mãe
mãe dele, chamada Kyoka, estava viva, ele sempre jantava na casa dela. Ele não se lembra disso, mas ela afirma que o Akana ainda se lembra. Após isso, Misato prepara algumas asas de frango frito e põe na boca dele, o que deixa ele mais animado. A mulher é uma verdadeira Masterchef e até recebe um carinho por isso, pois quando ele prepara as asas de frango, não consegue deixar tão gostoso. Ela também retribui o carinho ao perceber que ele se esforça para fazer a comida, e até comenta que a mãe dele, Kyoka, ficaria muito orgulhosa. Ao ver ele se dando bem, o Akana parece animada. Em seguida, Misato sugere que os dois cozinhem juntos. O Akana curte a ideia e também deseja participar. Porém, ele pede para ela ficar de fora, pois a cozinha não tem espaço suficiente. Ao vê-los se divertindo, isso a deixa um pouco para baixo. Depois disso, ela vai até o quarto dele ainda meio abatida. Ela diz que já colocou sua mãe para dormir e toda tímida presume que ele está cansado por passar um tempo com a mãe dela e pergunta se os ombros dele não estão tensos. Ele fala que não e a mulher fica triste na hora. Ao notar isso, ele diz que seus ombros estão cansados e a garota se anima. Enquanto o massageia, ela pede desculpas pelas ações da mãe. A verdade é que sua mãe sempre foi desastrada e causa problemas para os outros. Ele discorda e acredita que a mãe dela é uma boa pessoa. Ouvir isso a deixa irritada e não tá gostando de ver ele apoiando ela tanto assim. E como punição, ela começa a fazer cócegas nele. Ao terminar, ele retribui a vingança e também faz o mesmo nela. Ao ver o estado em que a deixou, o homem fica vermelho. Do nada, ela o segura e o beija. Mas antes que o momento esquente, Misato acaba caindo com a porta e tudo no quarto. No dia seguinte, uma garota desconhecida aperta várias vezes a campainha do vizinho. Mizumi está com ela e reclama que não há necessidade disso tudo, mas a garota é nova no prédio e quer deixar uma boa impressão. Izumi aparece só o ódio, o que deixa Mizumi surpresa, pois não sabia que ele era o vizinho. A moça conta que vai morar ao lado e revela ser a irmã mais velha de Mizumi, chamada Kei. Ouvir isso o deixa numa situação complicada. Ela também diz que é enfermeira na escola deles, e Mizumi também passará uns 3 dias com ela. Enquanto isso, o Akana observa tudo às escondidas. Em seguida, ao fechar a porta, o homem entra em pânico e fica preocupado em ser descoberto. O Akana aparece e ele pede desculpas por fazê-la se esconder. A campainha toca de novo e o homem a joga de volta para o banheiro. Mizumi tá na porta e veio pedir miso emprestado. Logo depois, enquanto ele prepara a janta, o humor da Akana tá péssimo, mas é só ele dizer que vai fazer a comida preferida dela que a garota se anima na hora. A campainha toca novamente e Mizumi veio agradecer pelo miso, e toda delicada aproveita para pedir emprestado o livro de inglês. Enquanto fala, o homem acaba olhando para a vestimenta dela e fica envergonhado. De repente, ele sente um cheiro de queimado e percebe que a comida já era. Ela acaba entrando na casa, o que o deixa mais nervoso ainda. Imediatamente, ele pede para ela sentar no sofá e esperar. Como é a sua primeira vez na casa de um garoto, isso a deixa um pouco envergonhada. Atrás dela, o Akana aparece sorrateiramente, mas desaparece quando Mizumi sente algo lhe observando. Do nada, ela vê algo no sofá que a deixa espantada. Izumi entra na sala com o livro e se depara com ela segurando a peça. O homem entra em pânico e ela exige uma explicação. Ele diz que é da sua tia, que esqueceu quando veio passar uma noite na casa. Claramente, Mizumi não acredita nem um pouco nessa história. Em seguida, ela pede para ir ao banheiro e ele indica a direção. Antes de se virar, o Akana aparece nos fundos e o homem congela. Rapidamente, ele chama a atenção de Mizumi e o Akana se esconde. Mizumi entra e Izumi vai dar uma olhada para saber o que o Akana está aprontando e se depara com ela atrás da Mizumi. Sem pensar 2 vezes, ele a pega e a leva para o banheiro. Mizumi pergunta o que aconteceu e ele diz que precisa urgentemente usar o banheiro. Com os 2 a sós, ele a questiona sobre aquela peça de roupa no sofá. Embora seja um problema que o segredo dos dois seja descoberto, ela quer mostrar para Mizumi que ele tem dona. Ouvir isso o deixa sem reação. Lá fora, a mulher perde a paciência e pede para ele sair logo. Abre essa porta, cara, que eu tive demais. Depois disso, o homem está ajoelhado no chão e a mulher o questiona sobre o batom que encontrou no banheiro. Mais uma vez, ele conta que é da sua tia, mas ela não cai nesse papo, pois o batom é de adolescente. Vendo que ele não quer cooperar, ela o ameaça como membro do comitê disciplinar e diz que vai mandar um relatório para a escola. Sendo assim, para sair dessa situação, ele conta que o batom e a peça são dele. Ouvir isso a deixa em choque. Ele segura a mão dela e diz que está confiando a ela esse segredo. Ela fica envergonhada e
promete que vai guardar. No dia seguinte, Izumi declara que nas próximas provas da escola vai tirar notas mais altas que a Wakana. Ao segurar o rosto dele, acaba percebendo pelas olheiras que ele tem se esforçado bastante. Porém, ela aceita o desafio e pretende responder à altura. Logo depois, para evitar que descubram que eles moram juntos, eles prestam atenção na movimentação da Mizumi e sua irmã. E ao perceberem que o caminho está seguro, cada um sai depois de um certo espaço de tempo. Ao sair da casa, Izumi nem disfarça que está morrendo de sono e acaba encontrando as duas ainda no prédio. Mizumi nota as olheiras e fica preocupada. Ele diz que apenas não conseguiu dormir o suficiente e se retira. No entanto, o sono está pesado e ele acaba torcendo o tornozelo. Rapidamente, Kei o segura, deixando-o envergonhado, e então o arrasta para a escola. Após isso, o homem aparece na cama da enfermaria, tentando entender o motivo de estar ali. Kei se aproxima e comenta que é difícil se vestir de mulher à noite e ainda ter tempo para dormir. Na hora, Mizumi tenta fugir e Izumi fica pistola. Kei fala que na enfermaria ele pode se vestir de mulher e dormir tranquilamente. Vendo que não pode desfazer essa mentira pelo bem do seu segredo, ele apenas aceita e se cobre. Do nada, Kei pula em cima dele na intenção de maquiá-lo e pede para ele dormir, e quando acordar, seu desejo de se vestir de mulher vai ter se realizado. O problema é que vê-la em cima dele deixa o homem numa situação complicada. Mizumi fica envergonhada com tudo isso e, não aguentando a pressão, empurra sua irmã. Ao vê-la incomodada, Kei pede para ela cuidar do resto e a aconselha a ser direta com o que quer e se retira para pegar uma peruca. Ouvir isso a deixa um pouco para baixo. Após isso, ela começa a maquiá-lo. Enquanto ela faz o trabalho, ele acaba adormecendo. Minutos depois, o homem aparece vestido de mulher, o que deixa Mizumi impressionada com a aparência dele. Para finalizar, Kei tira sua peça para vesti-lo. Mizumi não concorda nem um pouco com a ideia. Sendo assim, Kei diz para ela usar a dela então. Mesmo envergonhada, ela acaba fazendo isso. Quando se dá conta, sua irmã está em cima dele, se preparando para vesti-lo com a outra peça. Mizumi começa a reclamar das atitudes da irmã, e do nada é puxada também. Ele acaba acordando, e essa é a última coisa que ele se lembra, pois recebeu o calcanhar de Mizumi bem no meio da cara. Na manhã seguinte, na escola, Izumi se encontra com Mizumi. Ela tem um presente para dar e ao mesmo tempo fica envergonhada. Ao pegar o saco de papel, acaba retirando uma roupa íntima. Como seria complicado para ele comprar esse tipo de roupa, ela resolveu fazer isso e diz que vai ajudá-lo a comprar o que precisar. Enquanto conversam, Fujisaki e Sawatari os observam escondidas. De repente, as duas se viram e começam a discutir e entram no X1. Depois disso, Fujisaki chega na sala de reunião só o pó da rabiola, deixando Nikura e Wakana espantadas. Ela explica o que aconteceu e em seguida pede para começar uma reunião. Porém, Wakana quer esperar por Izumi, que ainda não chegou. Fujisaki conta que ele vai demorar a chegar e revela que ele estava num encontro secreto com Izumi e aumenta a história, dizendo que os dois estavam bem próximos. Enquanto Nikura arruma o cabelo dela, ela também comenta que o viu aceitando um saco de papel, o que a faz pensar que pode ser uma recompensa por vender informações do Grêmio Estudantil. Ouvir isso incomoda Wakana, mas como isso não passa de especulações, ela fecha a cara e decide esperar pelo Izumi para saber os detalhes. Fujisaki perde a paciência e manda real e pergunta por que ela sempre fica irritada quando o assunto é o Izumi. Além disso, também percebeu que os dois estão próximos demais. Wakana se irrita e diz que isso não é da conta dela. A garota fica triste e conta que ultimamente elas estão distantes e nem saem mais como antigamente. Na tentativa de resolver essa treta, Nikura pede para Fujisaki se levantar. Do nada, ela a empurra e cai diretamente nos braços da Wakana. As duas se abraçam e com um clima mais leve, Wakana decide revelar o seu segredo. Mais tarde, no caminho para casa, Wakana conta para Izumi que contou o segredo para as meninas, mas escondeu a parte de ter se mudado para a casa dele. Enquanto caminham, ele acaba se batendo de frente com um poste. A bolsa dele cai no chão e quando Wakana vai pegar, se depara com um saco de papel e retira a peça de roupa. O homem fica nervoso e explica que Mizumi o forçou a aceitar, e de repente ela o segura e o puxa até um beco. Toda envergonhada, ela fala que também vai presenteá-lo com uma peça de roupa e pede para ele retirar a dela. Ele se recusa a fazer isso, mas ela insiste, caso contrário não vai sair do beco. Vendo que não tem opção, ele se agacha e se prepara para tirar. Ao fazer isso, um gato aparece e faz barulho. Ela se espanta e todo o clima vai pro ralo. Depois disso, já em casa, o homem tá diante
diante da peça de roupa de cada uma e completamente perdido sobre o que fazer com elas. No dia seguinte, Izumi espera pela Wakana na escola. Mesmo nas férias de verão, ele a acompanha nas reuniões e compromissos, mas hoje a mulher tá demorando. Sawatari tá passando por ali com uma bolsa enorme cheia de livros. Por causa disso, acaba caindo. Ele se aproxima e um tempo depois a leva para a enfermaria. E como ela pediu, também leva os livros para a biblioteca. Embora fosse uma quantidade exagerada, ela não teve escolha, pois se comprometeu na organização do depósito. Do nada, a garota pega no sono. Ele a cobre e ela segura a mão dele e começa a dormir igual um bebê. Ele recebe uma mensagem da Wakana dizendo que entende a situação com a Sawatari e a falta na reunião. Porém, ela deseja que ele faça berinjela frita na janta. Ele acaba falando em voz alta que vai aceitar o pedido. A garota tá acordada esse tempo todo e ao ouvi-lo presume que ele recebeu mensagens íntimas. Ela treme igual vara verde e começa a pensar em todo tipo de safadeza. Mais tarde, enquanto volta para casa, a garota começa a segui-lo. Ao perceber, isso o deixa pistola e então reclama com ela. A menina treme na base e acaba molhando a roupa. Logo depois, ela aparece tomando um banho na casa dele. Ao sair do banho, ela mostra uma peça de roupa íntima que pegou emprestada e questiona se é da Wakana. Ao notar que isso é uma armadilha, ele conta que é dele. Ouvir isso a faz tremer igual vara verde novamente. Em seguida, ela acaba encontrando um fio de cabelo no chão. O homem fica nervoso e acaba caindo na conversa dela. Ela então descobre que os dois estão vivendo juntos, mas ele afirma que ela apenas mora na casa e nada mais. Como seria um problema se os outros descobrissem, ele pede para ela guardar esse segredo. Ela decide aceitar, mas com uma condição, que ele coloque a Mizumi como uma candidata. Em troca disso, ele ainda vai ser presenteado com uma pasta secreta de imagens da Mizumi. No entanto, ele não entende o que ela quis dizer com candidata. Na tentativa de explicar, ela põe sua roupa de torcedora e diz que também vai vir como brinde. Vendo que não entendeu, ela pede para ele deitar e do nada fica em pé em cima dele. O homem entra em pânico e ao notar o nervosismo dele, isso a deixa envergonhada. Ela pergunta se ele odeia a Mizumi. Ouvir isso o faz questioná-la o motivo de sempre mencionar o nome dela. Com os olhos em lágrimas, ela pede para ele pensar mais na Mizumi. Nessa hora, o Wakana aparece. Imediatamente, o homem se levanta tremendo na base. Sawatari se aproxima e apontando para os olhos fala que estava praticando o hipismo e a mulher acredita na história. Ela chama o Wakana para o canto e pergunta o que ela gosta no Izumi. Como não esperava por essa pergunta, ela fica apavorada. Toda envergonhada, ela diz que adora tudo nele. Sawatari fala que isso é um belo desafio e com um sorriso no rosto afirma que não vai perder. O dia seguinte já começa com Wakana recebendo uma mensagem de sua mãe, parabenizando-a pelos seus 16 anos. Agora com essa idade, ela pode finalmente se casar com Izumi, e já imagina até a cena. Após isso, ela tá relaxando no sofá comendo um sorvete. Izumi aparece e do nada dá um tapinha para despertá-la. Ela se levanta para dizer alguma coisa, mas é interrompida pela campainha. Sawatari aparece para devolver a roupa íntima que pegou emprestada e também o presenteia como agradecimento. Ao tirar do saco, se depara com um vestido, deixando-o confuso. A verdade é que ela soube pela Mizumi a mania dele de se vestir de mulher. Ouvir isso o deixa com raiva e então ela se retira. Ao fechar a porta, o Wakana aparece e toda tímida pergunta se ele fez alguma coisa pervertida com aquela roupa íntima que deu para ela. Ele fica envergonhado. Ao lembrar que precisa estender as roupas lavadas, ele põe os sacos no armário e se retira. Eles chamam a atenção dela. Após estender as roupas e entrar em casa, ela aparece usando o vestido. Assim que bate os olhos, o homem treme na base. Como estava embrulhado, ela pensou que era o seu presente e isso a deixa muito feliz. Para não acabar com a felicidade dela, ele não vê escolha a não ser aceitar a situação. Para manter a mente limpa, ele pede logo para ela trocar de roupa. Além disso, esse não é o tipo de roupa que se usa na luz do dia. Ela não gosta da forma que ele fala e vai triste para o quarto. Enquanto se olha no espelho, acaba notando que a roupa é muito transparente, o que a deixa morrendo de vergonha. Porém, a sua mãe disse uma vez que quando um homem presenteia uma mulher com roupas, é ele quem deve tirá-las depois. Depois disso, Izumi está dormindo tranquilamente quando acorda com Wakana na cama. Ela veio para atacá-lo, mas ao vê-lo dormindo, acabou pegando no sono também. Mas agora que estão acordados, ela se joga em cima dele e tasca-lhe um beijo. Como hoje é um dia especial, ela pretendia passar o dia todo assim com ele. Logo depois, enquanto saboreiam uma melancia, ele conta que soube do aniversário pela mãe dela e nem teve tempo de comprar um presente. Ela fica confusa, pois recebeu um presente dele mais cedo. Ele fica nervoso e diz que vai comprar outro presente além do vestido, mas com tudo o que recebeu dele hoje, ela fala que está satisfeita. Ouvir isso
isso o deixa vermelho. Na manhã seguinte, os dois estão vindo de um passeio. O Akana recebe uma ligação da sua mãe dizendo que está na porta do prédio. Ela avisa que está indo para casa e desliga o celular. O picolé dela acaba caindo no chão e as lágrimas já descem. Izumi fica desesperado e pede para ela pegar o dele. Chegando no prédio, para não serem pegos juntos, ele vai na frente. No caminho, acaba esbarrando na Kei. Como ele não pede desculpas, ela começa a torturá-lo. Ele fala que tem um compromisso e corre pro elevador. Ela pede para ele dar um alô para sua visita e em seguida segura o elevador e com uma cara bem sinistra diz que vai fazê-lo falar tudo depois. O homem fica preocupado e acredita que ela descobriu alguma coisa. Após isso, Izumi está diante do pai da Wakana e para surpresa dele, o pai dela tem 41 anos com o rosto de criança. Seu nome é Ryoji. Ele bebe o chá e gosta do sabor e presume que foi a sua filha quem fez, mas ao saber que foi o nosso prota que fez, o homem joga o chá na direção dele e comenta que esse chá é horrível. Ele fica mal-humorado e se arrepende de ter prometido para o pai do nosso prota o casamento dos seus filhos, mas por ser um homem não volta atrás com sua palavra. Ele se levanta e pretende descobrir se Izumi é digno de sua filha. Nosso prota tenta explicar que não prometeu nada e é recebido com um chá na cara. Porém, Izumi fica pensativo, pois se ele não provar que é digno dela, o casamento é cancelado e a brincadeira de casal termina. O Akana parece saber o que ele está pensando e isso a incomoda. Depois disso, eles saem para fazer as compras do jantar. A mãe da Wakana acaba revelando que a Kei descobriu o segredo deles, graças ao Ryoji, que falou demais, o que explica o motivo dela ter dito aquelas coisas no elevador. No caminho, ele acaba suspirando, deixando Wakana preocupada. Ryoji percebe e imediatamente dá uma bicuda nele, como aviso para não fazer isso perto dela. Após as compras, Wakana se sente mal pelas ações do pai e pede desculpas para Izumi. Como os japoneses parecem ser jovens, o pai dela acaba agindo com uma firmeza, tanto no trabalho como em casa. Mas isso não chega a ser um incômodo para o nosso prota. Ela para por um momento e diz que está ciente do estado emocional dele sobre ela. Embora ainda não esteja no mesmo nível, ela revela que anseia por esse casamento desde criança. Sendo assim, pretende esperar até que ele sinta a mesma coisa por ela. Ouvir isso o impulsiona a correr até ela e segurar o seu braço. Mas o homem perde as palavras e os dois apenas se encaram, enquanto são observados pelos pais. Mais tarde, a mãe dela avisa que vai dormir com Ryoji no quarto da Wakana, ou seja, os dois terão que dormir junto no quarto do nosso prota. Mas o homem não curte a ideia e fica nervoso. A mãe dela fala que eles são um casal e não deveria ser um incômodo, então se retira. Como a Wakana já pegou no sono, ele pensa em dormir na sala, mas a mulher o puxa para a cama. Ao se deitar, ele põe a mão no rosto dela e enquanto a observa, se lembra de quando os dois eram crianças e fizeram uma promessa. Mesmo dormindo, ela o abraça do nada para poder se esquentar, deixando-o numa situação complicada. Ao notar que ela está com frio por causa do ar-condicionado, ele tenta se soltar para desligá-lo. De repente, ela o solta e ainda dormindo pega o controle e desliga o ar-condicionado e volta para a cama. Enquanto isso, fora do quarto, os pais estão sentados na espera de que algo aconteça. E assim finaliza esta temporada. Deixa o like, se inscreva. Até a próxima.